Olá, eu sou o professor Edmilson, estou aqui participando desse projeto e vou falar um pouco para vocês sobre geometria. Geometria, ela é muito utilizada desde a antiguidade pelos gregos e na geometria o início de tudo é você entender sobre ponto reto e plano, que na verdade não tem definição, são os chamados axiomas ou postulados, conforme vocês podem ver aí na figura, as imagens que não tem definição. Por exemplo, se alguém te pergunta o que é um ponto, você sabe desenhar um ponto, sabe o exemplo de um ponto, mas não sabe como definir. Então são chamados postulados ou axiomas. A partir do ponto da reta e do plano, podemos chegar a algumas definições. Por exemplo, uma semirreta é o que? É um ponto que divide uma reta ao meio. Sabemos também que por um ponto passam infinitas retas, em um plano existem infinitos pontos. Então, a partir desses três princípios básicos de pontos, reta e planos, podemos fazer várias definições. Dando continuidade ao slide 2, como falamos que as semirretas são definidas por um único ponto, já os segmentos eles são definidos por dois pontos. E esses segmentos, eles são divididos em três segmentos, que são os colineares, que são aqueles que estão na mesma reta, conforme vocês podem ver na figura, e os adjacentes, que nada mais é que a união dos dois, dos consecutivos e colineares. Já falando de segmentos colineares, quando temos um segmento colinear, estamos dando um exemplo de ângulos. Conforme vocês podem ver aí, o ângulo AOB, o ponto O é o vértice. Os segmentos OA e OB são os lados desse ângulo. Todo ângulo ele possui uma bissetriz. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz, conforme vocês podem ver aí, é essa linha que está dividindo o ângulo exatamente ao meio. Por exemplo, um ângulo que mede 60 graus, quando ele é dividido por uma bissetriz, essa reta corta ele ao meio, originando dois ângulos de 30 graus. E os ângulos também eles podem ser classificados de acordo com o tamanho do ângulo. Todo ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Todo ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. E todo ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Agora vamos falar sobre ângulos complementares e suplementares. Essa é uma parte que geralmente gosta de cair em concursos. De que maneira ele é abordado? Como vocês podem ver aí na figura, os ângulos complementares são aqueles que somados dão 90 graus. Por exemplo, eu posso ter a parte de um ângulo medindo 2x e a outra parte medindo 3x. Então, como saber a medida de cada ângulo? É simples, você coloca, se a soma dá 190, você coloca 2x mais 3x igual a 190, onde você vai ter uma equação básica que vai te auxiliar você achar a medida de cada ângulo. Então, essa é uma das maneiras que as provas e concursos gostam de cobrar. O outro tipo de ângulo, que é o ângulo suplementar, que é o que? A medida desses ângulos somado tem que dar 180. Por exemplo, se você tem x, 2x e 3x, então somando x mais 2x mais 3x igual a 180, que aí você tem uma equação de primeiro grau, que resolvendo você vai achar o valor de x. Uma vez que falamos de ângulos, agora vamos falar de triângulos. Como o próprio nome já diz, tri está relacionado a 3. Então são figuras geométricas formadas por 3 segmentos consecutivos que têm 3 ângulos. Esses triângulos, eles se dividem de acordo com o número de lados e com o número de ângulos. Por exemplo, existem os triângulos isósceles, escalenos e equiláteros. Essa é a classificação de acordo com os lados. Um triângulo escaleno é quando ele tem todos os lados diferentes. Já um triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Existem os chamados triângulos acutângulos, que são aqueles onde todos os ângulos são agudos, ou seja, menor que 90 graus.
Existem os triângulos obtusângulos, que são aqueles triângulos que existe um ângulo maior que 90 graus, e os triângulos retângulos, que são aqueles triângulos que possuem um ângulo reto. E lembrando que um triângulo ele não pode ter dois ângulos maiores que 90 graus, visto que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que totalizar 180 graus.